Passamos então agora ao capítulo 14. Então aqui São João da Cruz vai falar das concepções imaginárias que se formam sobrenaturalmente na imaginação. E ele mostra como elas não podem servir a alma de meio próximo para a união com Deus. Então nenhuma figura, nenhuma imagem poderá servir de meio próximo, adequado, proporcional, que permita a união com Deus. Então ele está falando da imaginação e da memória, que tem como um arquivo tudo que ela já viu, e nesse arquivo ela também pode compor outras coisas, a nossa memória, a nossa imaginação. E então Deus pode representar aí representações, né, que são, né, como figuras, como a gente representa também, né? A gente imagina, então Deus pode infundir aí imagens, e o demônio pode também. Assim como com a ajuda das imagens, Deus revela frequentemente à alma muitas coisas. Ele ensina uma sabedoria profunda, como a que a gente vê na Santa Escritura, quando Isaías viu a Deus na sua glória sob a forma de uma nuvem que enchia o templo, ou os serafins com suas asas se cobriam a face e os pés. E Jeremias foi instruído, por sua vez, com o símbolo de uma estaca, e Daniel também teve muitas visões. Nossas visões, por mais assim esclarecedoras que elas sejam, e que tragam um conhecimento de sabedoria, eles não são ainda Deus, como nós veremos. O demônio, por sua vez, pode também enganar a alma por representações que são boas em aparência. No livro dos Reis, o demônio engana os profetas de Acabe, representando a eles chifres com os quais, dizia o demônio, Acabe devia destruir os assírios. Mas era tudo mentira. Essas visões também foi a que teve a mulher de Pilatos, para que não condenassem ao Senhor. Há várias passagens que se vê também como, nesse espelho de fantasia ou imaginação, essas visões imaginárias são dadas a almas avançadas, mais frequentemente, do que as visões externas e corporais. Então essas se verificam na imaginação. Então aquela de Isaías foi na imaginação, Jeremias foi na imaginação, de Daniel foi na imaginação, acho que ele relata, né? Esse sentido da imaginação e da fantasia é aquele onde o demônio tem costume de lançar suas armadilhas. Ele é como uma porta que dá entrada à alma. Essa é a imaginação. Ainda mais que ela é interna, está mais próxima da alma. Eis porque Deus e também o demônio aí se dirigem, né, para levar as mais belas imagens naturais. Assim que nós dissemos, e apresentá-las à inteligência, mas tendo sua sede, né, na imaginação. Então, continuando, eis porque eu declaro, diz ele, que todas essas concepções, visões imaginárias ou representações que se apresentam sobre uma forma, figura ou conhecimento
particular, que elas sejam falsas e venham do demônio, ou que sejam verdadeiras e venham de Deus. A nenhuma delas a alma não deve, nenhuma delas não deve ser para a inteligência algo que ela deve se apegar antes de tudo. A alma não deve nem procurá-las, não deve procurá-las e reter ou retê-las. Por quê? Porque a alma deve ficar livre, desapegada, pura, simples, sem nenhuma forma ou modalidade, como requer a união divina. A razão, eis aqui, todas as formas do qual nós falamos são representadas sob certas concepções de uma ordem restrita, mas a sabedoria divina, a qual o entendimento deve se unir, não tem nem forma, nem modo especial. Ela é sem limite, ela não está encerrada nos limites de um conhecimento distinto e particular, porque ela é totalmente pura e simples. Então, nós estamos falando realmente do conhecimento que vai permitir a alma de se unir a Deus tal qual Ele é. E como Deus não está contido numa imagem, nem mesmo numa ideia, num pensamento, a alma não deve se apegar a isso para a união. Se a gente quer unir esses dois extremos, a alma humana e a divina sabedoria, é necessário que haja entre elas uma certa semelhança. Eis porque a alma deve estar do seu lado pura e simples, não limitada, nem ligada a qualquer conhecimento particular, nem modificada pelos limites de formas de aparência de imagens. Deus não pode ser encerrado nos conceitos de formas e de imagens, nem de uma inteligência particular, no sentido de conhecimento que a gente pode ter, né, de um anjo, ou de qualquer coisa, mas particular, né? Ora, que não haja em Deus nenhuma relação com formas e imagens particulares, é o que a Escritura nos dá bem a compreender no Deuteronômio. Vós entendeste, escutastes o som das palavras, mas vós não vistes a forma do seu ser. Então, Deuteronômio 4:12. A gente não diz que uma coisa são as palavras, outra coisa é o ser de Deus. Também essa outra, vós não vistes nenhuma semelhança com Deus, no dia onde Deus vos falou, no meio das flamas, sobre a montanha do Horebe. Então, vai ficar mais claro depois. Vou ler o que ele diz um pouquinho. Mas ela acrescenta, né, sobre a Escritura, que não havia ali senão trevas, nuvem e obscuridade. E é desse conhecimento confuso e obscuro que nós falamos e no qual a alma se une a Deus. Então, no Horebe também, Deus fala dentro da obscuridade. E tudo que tem semelhança a Deus, semelhança definida, né, restrita, não é Deus. Então, quando Arão e Maria, que era irmã de Moisés, murmuraram contra Moisés, Deus diz o seguinte para eles, para mostrar bem a diferença entre uma representação e um conhecimento proporcional, adaptado no sentido proporcional, melhor dizendo. Então, Deus disse então a Arão e a Maria: se há entre vós algum profeta do Senhor, eu lhe aparecerei em alguma visão ou representação,
O bem eu lhe falarei em sonhos, mas não há ninguém como meu servidor Moisés. Ele é o mais fiel. Que seja em toda a minha casa. É de boca a boca que eu lhe falo. E ele vê o Senhor não por meio de comparações, de figuras ou de imagens, mas de maneira descoberta, de face a face. Então, esse texto mostra que as imagens não são aptas para dar conhecimento de Deus. Deus não se comunica à alma pelo intermediário de qualquer véu ou visão imaginária, uma figura ou semelhança, pois ele não deve, porque não há imagem que possa representar Deus tal como ele é. Ele não se comunica de face a face, ou seja, da essência pura e simples de Deus, que é como a sua boca pelo amor, que se comunica a essência pura e simples da alma pela sua vontade, que é como a sua boca pelo amor. Então a alma deve se desapegar de tudo e dessas visões também imaginárias para poder se unir a Deus na obscuridade da fé. Se às vezes a alma devia aceitar e estimar essas visões, seria por causa das vantagens e dos bons efeitos que as visões verdadeiras operam nela. E ainda nesse caso, ela deveria não aceitá-las. Ele é avantajoso recusá-las sempre. Então, Deus fará tanto melhor o seu trabalho na alma, que a alma recusa aquilo que não é Deus. Assim, ali era a visão de Nossa Senhora, mas o princípio é o mesmo. Santa Bernadette jogou água benta, ela não estava pegada, e se era necessário se separar daquela visão, ela estava pronta para fazer. Pois que ela jogou água benta, para que se fosse o demônio, a visão se afastasse. Então ela agiu em perfeita discípula de São João da Cruz. Então ficamos aqui. Uma grande bênção para todos.